Olá, esse é mais um episódio do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Se você quiser acompanhar o assunto Redata, fique conosco e veja o nosso episódio. Nós estamos tendo a honra de receber aqui o assessor do ministro da Fazenda, Igor Marchettini. Obrigada pela sua presença, Igor. Obrigado pelo convite. Eu sou Juliana Bruzio, sócia de Tecnologia e Dados do Machado Meyer. Estou aqui com a Fernanda Sá, sócia de Tributário. E vamos falar do Redata. Semana passada, dia 17 de setembro, foi publicada a MP 1318. E eu começo, então, perguntando ao nosso convidado, Igor, qual a motivação central do governo para criar o regime Redata e incluí-lo via a MP? Perfeito. Primeiro, eu agradecer a Machado Meyer, agradecer a vocês duas pelo convite por estar aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês e ajudar, os ouvintes a entender um pouco melhor sobre essa medida estruturante tão importante para o país. Acho que o tópico de data center, ele está já há alguns anos em voga, tem muita coisa acontecendo, também impulsionado não só pela digitalização, mas pelo crescimento da inteligência artificial. Então tem uma explosão de data centers pelo mundo, tem uma corrida para a atração disso, e muito alinhado com a visão de país articulada pelo presidente Lula, o ministro Haddad e a ministra Marina do Plano de Transformação Ecológica, onde a ideia é sustentabilidade não é mais um empecilho ao desenvolvimento, mas é um propulsor para o desenvolvimento, onde a gente quer atrair para o país indústrias verdes, onde a nossa matriz energética e as nossas outras grandes vantagens comparativas possam ser usadas. Era natural pensar em data center como um potencial dessas indústrias verdes. Tinha muitas iniciativas sobre isso no governo, e aí, provocado pelos colegas do MDIC, a Casa Civil colocou um grupo de trabalho muito extenso, acho que foi um processo muito colaborativo, muito bacana, e que começou com diagnóstico, com política pública baseada em evidências. E quando a gente mergulhou nos números, Ju, foi uma surpresa muito grande de descobrir que o Brasil não só não exportava $1 de data center, mas que a gente processava mais da metade dos dados fora do país. E quando você continua cavando, a gente entendeu que a razão para isso era uma distorção econômica, que a uma empresa, ao colocar o seu serviço na nuvem, se ela escolhesse processar em Guarulhos, o preço era 60% maior do que se ela escolhesse na mesma empresa, com os mesmos serviços, com as mesmas features, processar em Virgínia. 60% de diferença. Depois que você colocava imposto de importação, imposto de renda retido, CID, etc., ainda ficava cerca de 30% mais barato processar os dados fora do Brasil. Quando a gente pegou isso e fui validar com as empresas, entrevistei inúmeros CTOs, de banco a varejo, passando por agro a hospital, todos tinham o mesmo comportamento. Só contratavam no Brasil o que precisava de ultra baixa latência e o resto todo rodava fora. Sendo que a carga de IA, que é a que mais cresce, em alguns casos, empresas mais tecnologicamente avançadas já representava 30% do custo, nem se quisesse não conseguiam contratar no Brasil porque não tinha infraestrutura aqui. Então a gente falou, cara, precisamos resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Qual é a causa estrutural para o Brasil ser o lugar mais caro do planeta para se processar dados? É o mais caro do planeta. Era o nosso sistema tributário. O Brasil era o lugar mais caro do planeta para se comprar computadores. Então, o processo de importação, a produção doméstica, a venda, era um sistema complexo e muito caro. Então, a gente se debruçou para ver como é que a gente resolvia isso. Foi uma grata surpresa descobrir que o problema está resolvido estruturalmente no longo prazo com a reforma tributária. Ao desonerar todo investimento em capital bruto e em ativo fixo e ao desonerar toda exportação, a reforma tributária já resolve esse problema do país. Só que ela tem um período de transição. Para os federais só começa em 27 e para o estadual e municipal só termina em 33. E a janela de oportunidade é agora, né? A velocidade do digital e a janela de oportunidade a gente não podia sentar e esperar, então a gente basicamente falou, temos uma oportunidade aqui de antecipar parte dos efeitos para uma indústria que ainda é incipiente, a gente praticamente não tem nada de data center de exportação no Brasil, e de quebra eu consigo resolver
um problema estrutural que é, ao deixar mais barato processar no Brasil do que fora, a decisão racional para as empresas vai ser trazer essas infraestruturas para cá, aumentando a nossa resiliência, a nossa autonomia, a capacidade de inovar, a velocidade dos serviços. Então eu espero que em breve vocês não estejam mais passando raiva quando o appzinho da companhia aérea ficar rodando infinitamente porque o dado está viajando lá na Virgínia e voltando para o Brasil. A latência vai ser menor, né? Com certeza. E muito bem, que excelente notícia. E nesse sentido, em que medida essa iniciativa, né, essa boa notícia, está alinhada com outras políticas nacionais de transformação digital, indústria 4.0? Acho que aqui tem várias questões. Primeiro, foi muito bom fazer esse processo a muitas mãos dentro do governo. Então, o secretário Wallace e o MDIC estavam muito envolvidos, então a gente queria, eu brinco que data center de qualquer jeito, ele não é necessariamente bom. Para ele ser bom, ele tem que ser muito bem pensado em como você quer atrair isso daqui. A gente simplesmente atrair um data center, onde tudo seja importado, eu não crio nenhuma infraestrutura e capacidade local, e depois eu exporto isso tudo. Tá, legal, vou estar exportando energia com algum valor agregado, mas é muito pouco do que fica. Então a política foi desenhada de um jeito para ela ativar as cadeias produtivas locais, muito alinhadas com a NIB. Então, acho que tem um pedaço super importante do Redata que é importante todo mundo entender. Os benefícios do Redata são exclusivamente para os equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, ou seja, os servidores, roteadores, etc. Eles não englobam a infraestrutura do data center per se, o prédio, ar-condicionado, energia, etc. Por que isso? Primeiro, eu queria aqui reconhecer a indústria de data centers, de colocation brasileira, foi muito bacana quando eles vieram conversar conosco, e eles falavam, olha, nós já somos competitivos internacionalmente. O dólar por megawatt de um data center de colocation entregue no Brasil é competitivo com um na Virgínia ou um na Noruega. A gente não tem. Por quê? Talvez um equipamento ou outro seja um pouco mais caro, o terreno é um pouco mais barato, a mão de obra é um pouco mais barata. No todo, ele fica competitivo. E, além disso, na verdade, o problema, então, qual era? O problema é que o cliente dele não conseguia colocar os computadores dentro de um preço competitivo. Isso nos permitiu desenhar a política de maneira muito mais simples, porque assim, eu só preciso habilitar a empresa que de fato é dona dos computadores, e me permitiu fazer uma política que tem um impacto fiscal muito mais limitado, porque eu brinco que como eu não consigo importar computador para colocar no vácuo, eu tenho que construir o prédio, eu tenho necessariamente a arrecadação normal de todo o prédio, que vai ter muito mais prédio sendo construído dado a política, para colocar os computadores desonerados. Então, acho que esse é um aspecto importante. E com isso, uma outra coisa que o incentivo para as empresas que fazem geradores, refrigeradores, baterias e todos os equipamentos do data center, vai ser vir produzir isso no Brasil, já que a gente não está desonerando nenhuma parte dessa cadeia. Então, por isso está ligado com o NIB. No plano mais macro, o ministro Haddad, acho que colocou muito bem da última vez que a gente esteve na Califórnia, que o governo olha para o digital com muita importância. Aliás, o presidente Lula falou disso ontem na ONU, né, na forma que ele vê. Tem um pedaço central aqui que é garantir que a gente consegue ter mercados competitivos. Então, que no mesmo dia do Redata foi enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei de mercados digitais. Eu, particularmente, não estava envolvido diretamente, mas li como cidadão e fiquei absolutamente orgulhoso. O Brasil vai estar na fronteira, mas esse é um outro episódio. A gente está conseguindo pegar o que tem de melhor na Europa, o que tem de melhor no Japão, o que tem de melhor nos Estados Unidos, o que tem de melhor no UK, fazendo uma legislação leve que vai garantir competitividade. O único objetivo é garantir que os mercados são competitivos, né? Esse é um marco legal importante. O segundo é essa atração de data centers que vai trazer a infraestrutura para a gente poder trazer os dados de volta para o Brasil. E o terceiro é toda a legislação de inteligência artificial que vai mudar tudo, né? Que vai realmente a tecnologia
que vai mudar a forma como a sociedade, eu brinco que vai reescrever o sistema operacional da sociedade. E esses 3 marcos regulatórios, eles têm que estar conversando muito um com o outro, e por isso que o Ministério da Fazenda está muito envolvido nas 3 discussões. Excelente. E quando a gente olha também, né, o Brasil agora na parte de cibersegurança, que é uma temática bastante próxima, caminha junto com toda a questão de dados, inteligência artificial. O Comitê Nacional de Cibersegurança produziu a Estratégia Nacional, que foi publicada pelo Decreto Presidencial no início de agosto. Está para sair o Plano Nacional de Cibersegurança. Então, a gente vai vendo esse arcabouço aqui em prol desse desenvolvimento do mercado, que, como você mencionou, não beneficia apenas um agente, mas é toda uma cadeia em torno. E aí eu te pergunto, nesse sentido, há uma estimativa de volume de investimento que se espera atrair para o país com esses programas? Olha, o número é tão grande que eu fico às vezes até com receio de compartilhar, mas eu vou falar porque eu já falei dele publicamente e é fácil de entender como a gente chega nele. Hoje, a gente mede a capacidade de data center pela energia consumida pelos seus computadores, né? Então, o Brasil tem aproximadamente 1 gigawatt de data center instalados. Para a gente fechar o nosso gap e conseguir atender a demanda doméstica de nuvem tradicional, a gente precisaria de mais 2 gigas. Com 3 gigas a gente poderia ter que triplicar, por isso que eu falo que 2/3 estão rodando na Virgínia. Se você coloca o crescimento mesmo modesto de inteligência artificial no Brasil, e não sei se vocês viram, mas assim, o Brasil é o país com maior número de usuários ativos do ChatGPT no planeta. A gente tem mais usuários do ChatGPT do que os Estados Unidos. Eu fiquei chocado quando eu vi essa informação. 54 milhões de usuários mensais ativos no ChatGPT no Brasil contra 53 nos Estados Unidos, sendo que a população deles é maior, 50% maior, e tem uma renda per capita muito maior. Ou seja, o mercado brasileiro digital é interessante. Um negócio, então, assim, se você coloca qualquer estimativa conservadora de IA, a gente precisa de mais uns 3 gigas para atender a demanda doméstica de IA até 2030, nos próximos 5 anos. E aí, se você coloca qualquer coisa de exportação, né, você chega facilmente a 10 gigas. Então, 2 para o mercado de nuvem tradicional para fechar o nosso gap, 3 para IA no Brasil nos próximos 5 anos e em 10 anos 5 gigas de exportação. Esses números são relativamente conservadores, tá? São 10 gigas que a gente está falando aqui. Só para colocar como perspectiva, a gente tem hoje... Tinha, antes do Redata ser publicado, pedido de conexão na rede primária, no MME, no primeiro estágio, de 20 gigas para conectar data center. Claro que aí tem double count, tem eventualmente projetos que não vão se materializar, tem até alguns problemas de especulação que a pessoa compra o terreno, mas enfim, esse é um processo que a gente está endereçando via Ministério de Minas e Energia, ANEEL e ONS. De quarta-feira para cá, do dia que o Redata foi lançado até hoje, chegaram na EPE, que é o primeiro estágio onde você fala sobre as suas demandas, mais 10 gigas de pedido de conexão de data center na rede primária. Então, para mim, esses 10 gigas é um número conservador. Como é que o 10 gigas vira 2 trilhões? Essa é a parte fácil. Cada mega de data center construído custa em torno de 10 milhões de dólares para construir o prédio e a infra, e se for nuvem, 20 milhões de dólares, se for IA, em torno de 40. Então, se você coloca uma média de 40 milhões de dólares com câmbio simplificado, 200 milhões de reais por mega, vezes 10 megas, 2 trilhões em 10 anos. Então, a nossa expectativa é que o Redata abra o caminho para que a gente tenha 2 trilhões de dólares 2 trilhões de reais de investimento no Brasil na próxima década. Muito bem, Igor. Você mencionou sobre o PL 2338, né? O ano passado, em dezembro, estava na Casa do Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Há notícias de uma aprovação ainda nesse ano, não sabemos, estamos esperando. Mas antes da publicação do Redata, no dia 17 de setembro, muito se falava sobre o Redata via o projeto de inteligência artificial. Temos agora a medida provisória,
né, que vai seguir para o seu processamento de conversão de lei, mas a pergunta é como que esses dois assuntos ainda se conectam, porque, na verdade, o data center ele está relacionado à nuvem, serviços digitais, infra de dados, mas nós estamos muito nessa janela do treinamento de modelos sofisticados de algoritmos de inteligência artificial. Então, são dois temas muito importantes. Também temos discussões aqui relevantes, ainda de meio de caminho, né? Ainda não temos qual vai ser a definição em várias temáticas do PL 2338, mas ainda dá para relacionar ou com a SMP os assuntos estariam separados? Não, com certeza dá para relacionar. O que acontece é que, como você bem colocou, essas temáticas estão muito conectadas. E existia um desejo do parlamento, né, desde quando passou pelo senador Eduardo Gomes e agora na comissão, na Câmara, e o relator Aguinaldo Ribeiro colocou muito claramente que ele quer chegar num texto que aproveita, né, toda a estrutura do texto que veio do Senado, que é um texto bom, mas aprimorar esse texto para deixar ainda mais balanceado, né, que você consiga, de um lado, proteger direitos, né, trazer proteção para o cidadão, mas também promover a inovação. Então, eles sentiam falta de instrumentos de fomento nesse texto. E aí, o governo se comprometeu com o relator, com o líder Aguinaldo, de colocar, né, de a gente sentar na prancheta para ver quais são os instrumentos que a gente pudesse colocar ali, sempre com muito cuidado para que a gente consiga manter a nossa meta fiscal e que a gente não vai desbalancear nada ali. Então, estamos falando de infraestrutura pública digital, base de dados aberta, uma série de coisas bacanas que vão sair aqui, mas, obviamente, o grande insumo para a inteligência artificial, além da energia e dos dados, são os centros de processamento. Então, acho que fazia sentido essa demanda do parlamento de que esses pontos estivessem juntos. Mas, quando a gente foi conversar com o líder, a gente explicou, olha, Aguinaldo, para o Redata ser efetivo em 1º de janeiro de 2026, a gente precisa transformar ele em lei já, porque a partir disso eu vou fazer uma tomada de subsídio para refinar parte do regulamento, a partir disso eu consigo escrever o regulamento, depois do regulamento as INs para colocar o sistema de habilitação de pé para que as empresas possam de fato usufruir disso a partir de 1º de janeiro. Então eu precisava, primeiro, que já tivesse desde já, e segundo, para essa lei, né, fazer sentido para o ano que vem, ela tem que estar sancionada em 2025, e aí a gente fez o acordo com ele de que se ele conseguisse antecipar a aprovação, né, na Câmara do texto do 2338. Ele está muito alinhado com o senador Eduardo Gomes para que esse texto, qualquer mudança que ele faça, já esteja mais ou menos combinado com o Senado, para que o Senado possa aprovar e o presidente Lula possa sancionar essa lei esse ano. O Redata a gente deixaria a MP caducar e o Redata seria incorporado, seu texto, dentro do 2338. Então, esse é o plano A. Esse foi o acordo feito pelo ministro Haddad com o Aguinaldo, ele falou disso em público, o ministro falou disso em público, então a gente continua seguindo isso. Se acontecer alguma coisa e por alguma razão o parlamento entender que não está pronto para voltar ao 2338, aí a gente instala a comissão e faz o processo. E faz uma separada. E é interessante que a MP, né, ela traz a questão do fomento. Eu quero destacar aqui que há um dispositivo que determina, né, que a habilitação tem o compromisso de realizar investimentos no país correspondente a 2% do valor dos produtos adquiridos no mercado interno ou importados, com benefício do Redata, né? Então, tanto em projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação, em programas prioritários de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico, da cadeia produtiva de economia digital, né, conforme regulamento, e aí tem toda uma especificação nas parcerias das ICTs, das entidades brasileiras de ensino. Então, a gente já vem nessa atuada no texto da MP com esse aspecto de fomento, né? Se me permite, acho que eu queria aproveitar para falar da lógica do Redata, né? Então, qual foi a lógica? A gente antecipa os efeitos da reforma, é um benefício para as empresas e por isso eu posso desenhar as minhas contrapartidas, né? Eu brinco que, em função dessa janela de oportunidade, que
o mundo está desesperado atrás de energia para data center. O Brasil tem energia, o planeta não tem. 7 anos de fila na Virgínia. Quando eu estive na Califórnia, e a gente falou para Ruth Porat, que é a CIO do Google, que a indústria de colocation do Brasil já se antecipou e consegue oferecer do contrato ao token em 9 meses, ela quase caiu da cadeira. Nenhum lugar do planeta tem nada perto. Então a gente tem uma capacidade de desenhar as regras nos nossos termos. E quais são esses termos? Brasil Data Center vai ser verde, vai ser sustentável. Então a gente está falando de energia limpa, estamos falando de eficiência energética, estamos falando de só vai passar no critério de eficiência hídrica os data centers que têm recirculação de água, que não gastam água praticamente nenhuma. Estamos falando de carbono zero desde o início. E tudo isso foi validado com a indústria para garantir que tudo que a gente colocou ali o pessoal consegue fazer, que é execuível, que a gente não ia fazer a política inócua, né? Além disso, tem mais essas 2 questões, uma delas você mencionou, e até conecta com a sua segunda pergunta, que é o investimento de 2% em P&D é o seguinte, olha, eu estou tirando uma série de impostos sobre o seu CAPEX, uma parte disso você vai reinvestir para que o Brasil possa entrar nesse jogo globalmente. A gente vai usar isso para investir em pesquisa e desenvolvimento na cadeia de data center. Por exemplo, como a gente tem uma barra ambiental muito alta, provavelmente a tecnologia você vai ter que fazer uma tecnologia nova de de prevenção a incêndio sem Teflon, por exemplo. Uhum. Ou vai ter que aprimorar a tecnologia de resfriamento líquido para ficar ainda mais eficiente. São projetos que poderiam ser incentivados com esse fundo. Também fizemos um acordo com a ministra Marina, que parte desses recursos seriam usados para usar IA para criar soluções para o clima, né? Então está tudo muito amarrado. E o terceiro requisito, e talvez o que me deixa particularmente mais animado, né, é o da capacidade. Então a gente pensa naquelas 2 categorias, o data center de nuvem. Esses 100% da capacidade vai ser destinado ao mercado doméstico, no máximo exportação para a América do Sul. Mas os grandes data centers de exportação de IA, eles poderiam potencialmente estar todos voltados para fora. E aí que entra um requisito de que 10% dessa capacidade seja destinado ao mercado doméstico. A gente testou isso com a indústria também. Eu acho que se fosse daqui a 3 anos, a gente não ia ter o direito de fazer isso, porque o mundo não estaria tão desesperado por capacidade. E a ideia aqui é que, ao criar esse requisito, você vai ter uma sobreoferta de supercomputadores no Brasil, o que deveria levar o preço para baixo. Uhum. Então eu brinco que o mundo está numa corrida desesperada por 2 coisas, energia e supercomputadores com GPU. Uhum. A gente tem energia, não temos os GPUs, vamos trocar a energia por GPU. Mas temos fomento para ir Esse é o melhor fomento que a gente poderia fazer para todo o ecossistema digital brasileiro, para nossas startups, para as nossas empresas, para os hospitais, para todos os entes governamentais. Então, eu acho que o impacto que isso vai ter na transformação digital do Brasil, se o Brasil for o lugar do mundo com mais GPU disponível e com menor preço, a gente fica imbatível. Perfeito. E a gente falou aqui que o que mais custa, né, o mais caro, são os computadores, é o equipamento, por conta dos impostos. Aí eu passo a bola aqui para minha sócia Fernanda para falar dessa temática, já que a MP, né, o Redata, ele traz justamente o regime especial de tributação. Perfeito, Ju. Bom, 2 perguntas que eu já ia fazer, você já respondeu um pouco no tema da Juliana, né? Então eu vou até mudar um pouquinho uma delas, que é sobre a atividade de data center, né? Está muito claro pela sua fala que o objetivo da norma é exatamente a desoneração dos equipamentos, que são aqueles que, né, são as LAN machines, são os equipamentos de processamento, né, de armazenagem em nuvem, e não necessariamente, né, a infraestrutura do data center, né, propriamente dito. E aí, quando a gente pensa na atividade de data center, a gente pode dizer que ela é uma atividade muito sui generis, né? Porque a gente tem aquele que é o provedor de infraestrutura, né? Que é exatamente a casca, né? E toda a sua capacidade ali. Muitas vezes essa casca está relacionada a fornecimento de utilidades, e aí de água, energia e de comunicação, né? Que seja estável e que não haja a desconexão, né? Não haja um impedimento da atividade ali exercido pelos clientes.
E a gente tem, a depender da atividade, né, até prestação de serviço do próprio data center. E você tem aquele que usufrui o data center, que utiliza, né, toda a infraestrutura para desenvolvimento de uma atividade econômica. Está muito claro que é para esse último grupo, né, e não individualmente para aquelas empresas. Mas quando eu leio, né, o artigo 11A, o parágrafo 1º, a redação, para mim, ela ficou um pouco ambígua. Eu não sabia se a gente estava falando de fato de infraestrutura ou se a gente estava falando também, quer dizer, de tudo junto ou só de uma coisa ou só de outra, né? Tá muito claro agora que é de tudo junto. Mas quando a gente olha... É de tudo junto, né? Não, é só da segunda parte. Desculpa, não de tudo junto, né? Da segunda parte em relação aos equipamentos. Isso, em relação aos equipamentos, exatamente, né? Mas isso. ótimo, né? TI, sim. Mas quando a gente olha lá o artigo 11b, né, que é para a fruição do benefício do Redata, você vê que alguma das condições é atendimento de demanda de energia elétrica em contrato de suprimento de autoprodução, geração de energia limpas e renováveis, né? Muitas vezes essa contratação é com o titular da infraestrutura e não necessariamente com aquele que opera, né, os equipamentos. E a questão da eficiência hídrica também. Estou imaginando que essas obrigações elas vão ter que ser conectadas com o próprio provedor da infraestrutura, né? E talvez uma necessidade de comprovação de que essas condições foram prestadas por outro ou garantidas por outro, talvez seja necessária em relação à norma, né? E aí, pegando um pouco esse gancho, como você está vendo essa regulamentação, né? Se essas questões elas vão ser tratadas ou se a gente vai precisar aí alterar um pouquinho a redação da própria MP quando na sua tramitação aí nas casas. Perfeito. Não, excelente pergunta, Fernanda. Até dando um passo para trás, a gente, quando desenhou o Redata, a gente queria fazer uma norma e um processo que fosse muito ágil, porque nessa indústria, velocidade é absolutamente crítico, né? Então, a gente não queria um processo que fosse uma aprovação projeto a projeto, qualitativa, então a gente tentou simplificar ao máximo, quem se habilitava, como se habilitava, etc. E diminuir o número de atores. Se a gente conseguisse diminuir o número de atores e colocar as obrigações indiretamente também, era uma boa estratégia para essa simplificação. E, por último, coisas que fossem comprovadas de maneira, né, objetiva. Então, o que a gente definiu? Como a indústria de data center, eu vou usar aqui o termo colocation, que é o mais comum, né? Essa indústria já era competitiva, eles não vão se habilitar, eles não são impactados diretamente pela política, são os clientes do colocation. E aqui pode ser a empresa provedora de nuvem, pode ser o grande banco que vai colocar o seu próprio data center ali, pode ser qualquer empresa que ofereça, né, esses serviços de computação e processamento de dados, e pode ser para ela mesmo ou para terceiro. São essas empresas que se habilitam, né? A gente também queria uma norma que não trouxesse nenhuma dúvida, né? Então, o que acontece? A gente vai ter no regulamento uma lista bem específica de NBS que vai dizer quem é que pode se habilitar ou não. Então, a gente acha que qualquer dúvida na redação, sinceramente, o pedaço da redação que foi proposital, que deixa a dúvida, porque a gente, quando usa a palavra data center, quem é da indústria sabe que eu estou falando da casca. E quando eu falo processamento, armazenamento, etc., você sabe que você está falando do meio. Sim. Só que era muito difícil fazer um programa chamado Redata para a indústria de data center, que a palavra data center não aparecia na definição do negócio. Então a gente colocou esses serviços de data center, que eu sei que pode causar essa dúvida, mas a gente vai amarrar isso no regulamento com a lista específica de NBS. Dito isso, eu quero aproveitar para falar que o processo aqui, e aí vai ser ótimo se os seus ouvintes e os seus clientes puderem se manifestar. A gente vai soltar ainda essa semana, sexta-feira, uma tomada de subsídio justamente para validar essas listas. A gente vai querer criar a lista com base no que a gente receber do setor privado,
também refinar os critérios de sustentabilidade e qualquer outra coisa que a gente possa usar o regulamento para esclarecer a norma. Então, vai ser uma janela curtinha, porque como eu expliquei no começo, a gente tem que correr até o final do ano para estar tudo pronto, então vão ser 15 dias. Vai ser uma tomada de subsídio, então vocês se manifestem por lá, vai ser muito bom poder aprimorar e tirar qualquer dúvida ali, né? Então eu acho que esse é um pouco do processo, é isso como a gente explica essa primeira parte. Essa dialética que tem sido, né, uma pauta dos governos é muito boa, né? Você poder apresentar informações. Isso aconteceu com várias normas, né? Preço de transferência aconteceu isso também. É muito bom, né? Você poder contribuir para que a norma seja da forma mais clara, né? Para que isso tenha uma eficiência, de fato. Esse processo todo, Fernando, não só a gente, tá? Os colegas do MME com o mercado de energia, os colegas do MMA com a sociedade civil, o MDIC com a indústria mais clássica, a gente falando com todos os setores. A gente pensou muito em cada coisa e testou cada uma dessas exigências, dos requisitos, de como funcionaria o benefício. A vantagem também do Ministério da Fazenda ter envolvido desde o começo é que eu fui até a última ponta na Receita e na aduana, o fiscal que vai estar lá executando isso já contribuiu no desenho da norma para que esse negócio seja facilmente aplicado ao longo da cadeia. Então a ideia é que seja uma lei que realmente tenha uma fluidez muito, muito clara de ponta a ponta. Perfeito. Eu ia até fazer uma pergunta sobre a reforma tributária, mas eu acho que você já deu um esclarecimento muito claro, né, que com a reforma tributária, com a CBS e o IBS, a gente já tem uma desoneração natural, né, dessa parte dos equipamentos, mas a gente sabe que um tributo que é muito importante é o imposto de importação, né? Esse sim vai ficar pelo prazo de 5 anos lá do benefício do REDATA. Lembrando que a própria norma diz claramente que até 27 a gente tem o benefício do PIS e da COFINS e do IPI, né? E faz todo sentido, porque pela Lei Complementar 214, em 2027 a gente já vai ter ali, janeiro de 27, né? A gente já vai ter ali o início da Lei Complementar vigorando, né? Mas, como você também sabe, todos esses equipamentos, normalmente, são equipamentos que necessitam de uma troca, né, num prazo não tão longo, né? Normalmente a média é de 3 anos, porque a tecnologia desses equipamentos elas acabam mudando muito radicalmente e aí precisa da sua substituição. E como o REDATA tem o prazo de 5 anos, né, conforme dispõe a legislação, a minha pergunta é, você acha que é possível que o REDATA seja prorrogado para dar segurança aos investidores no longo prazo, né, e não só nessa janela de 5 anos? Perfeito. Eu acho que aqui, até para o pequeno pedaço do público que não seja advogado especializado na reforma tributária, acho que vale a pena todo mundo entender o que é que vai acontecer nesse país a partir de janeiro de 2027. Então, basicamente, o que acontece é o IPI, o PIS e o COFINS viram essa CBS. Perfeito. Você, a princípio, vai pagar esse imposto na compra de um computador. Só que se você for exportar, em 75 dias você vai receber um cheque da Receita Federal, cheque não, né? Um Pix, com 100% desse crédito. Ou se você for vender no mercado doméstico, o serviço de data center vai passar também a pagar a CBS, mas você vai ser creditado 100% disso. Aí você fala, mas vai encarecer o serviço de data center? Não, porque quem for comprar, imagina aqui que é um grande banco, ele também vai pagar a CBS e vai receber crédito. Então, na prática, você desonerou o investimento desse processo. Perfeito. Então, quando eu converso com os investidores internacionais, eu falo, olha só, muito mais importante do que o REDATA, do que o prazo de 5 anos, é uma mudança estrutural nesse país que garante que o seu investimento está seguro nos próximos 50 anos. Porque para mudar essa norma, você precisa de 2 votações de 2/3 nas 2 casas. Entrou na Constituição. Então, isso é o que traz uma segurança de longo prazo, porque esses investimentos, a gente sabe que são investimentos de muito longo prazo. Dito isso, para responder a sua pergunta específica do II, eu acho que ele ilustra também um outro mecanismo e uma outra solução que foi fruto de muito diálogo com o setor produtivo. Então, o que acontecia?
A gente tem hoje, né, um instrumento que foi desenhado para casos específicos que funciona, né, do jeito que foi desenhado para funcionar, que é o ex-tarifário. Então, na prática, a maioria dos componentes únicos de data center que não tem similar nacional já não estão pagando imposto de importação com o ex-tarifário. Mas a regra do ex, até para proteger e estimular a indústria nacional, diz que se começar a produção no país de um determinado componente, essa isenção cai. E isso gerava uma série de questões e de insegurança em quem compra esses produtos. Verdade. E na prática, o que estava acontecendo? O pessoal, na hora de precificar o serviço de data center no Brasil, colocava o preço cheio. Se conseguisse o ex-tarifário ou uma série de outras questões, né, contratando gente inteligente como vocês para ajudá-los nesse processo, isso caía o preço, mas como ele não tinha certeza que esse preço ia continuar na próxima renovação, isso não virava preço para o consumidor. Então o país tinha o pior dos dois mundos, a gente nem ficava com tributo, nem ficava com preço baixo, e isso acabava virando margem para as empresas. Toda razão. Então a gente foi acho que uma negociação importante, de certa forma, uma concessão dos colegas do Ministério da Indústria e Comércio, que entendendo isso, entendendo a importância dessa previsibilidade para essa indústria tão importante, a gente colocou a norma que o que entra nessa lista de exclusão do imposto de importação por não ter similar nacional fica pelo menos 5 anos. Uhum. Que é muito diferente do que é o ex-tarifário. E isso traz uma previsibilidade para os investimentos muito grande. Finalmente, chegando à resposta para a sua pergunta, eu acredito que, a depender de como as coisas, se metade do que a gente está esperando se materializar, eu tenho certeza que quando chegar o momento certo, a norma vai ser reeditada. O Redata não foi um programa que foi feito para, entre aspas, acabar. O prazo de 5 anos é uma limitação da LDO, né? Exatamente. Então, agora, é importante a gente lembrar, né? O grande ponto do Redata é 2026. 75% do benefício está em 2026. É para a gente não deixar passar essa oportunidade na frente do país e garantir que a indústria nasce do jeito certo. Porque se nascer do jeito certo, com essa sustentabilidade ambiental no topo da agenda, vai se criar as cadeias produtivas aqui para ser mais barato continuar certo depois, quando entrar a reforma, do que sair do Redata. Com certeza. Bom, falando em necessidade de alteração da norma eventualmente no futuro, eu queria mais conversar com você sobre a própria MP e a sua tramitação. Né? A gente já viu ali que tem, hoje a gente estava conversando mais cedo, né? Já tem 52 emendas, né? E aí a minha primeira pergunta é, como você vê isso, né? Esse volume de emendas, e qual é a sua expectativa de conversão dessa MP, principalmente considerando o cenário político que nós temos hoje? Perfeito. Olha, eu acho absolutamente natural, o processo democrático tem que funcionar assim mesmo, é no parlamento que essas discussões acontecem, né? Então, o instrumento MP foi escolhido em função dessa questão do prazo e tem o processo de discussão da MP no parlamento para isso. Eu acho absolutamente natural e vejo até como um sinal do entusiasmo da sociedade, do setor privado, da sociedade civil e do parlamento com o tema. Né? Se não tivesse nenhuma emenda que seria estranho. Em menos de 7 dias, 52 emendas mostra interesse, engajamento, né? Então, e eu acho que agora a gente vai fazer o processo de novo. O plano A continua sendo que o texto, né, original com as mudanças que o parlamento decidir sejam incorporados no 2338. Eu acho que o processo de emendas vai ser ótimo, a gente com certeza vai pegar isso tudo, com certeza tem excelentes sugestões ali que a gente pode melhorar o texto, mesmo se não for no processo da comissão mista, se for no processo do 2338, não tem por que a gente não aproveitar o que tiver de boas ideias e boas contribuições ali. Então o texto certamente será aprimorado com o que tem ali. Fiquei feliz de ouvir de você que não tinha nenhuma grande mudança estrutural na norma. Não teve. Eu confesso que para não infartar, eu estava esperando chegar à meia-noite de hoje para olhar o conjunto completo. Mas eu acho que vai ser um processo democrático natural no parlamento.
eu estou muito otimista, principalmente por toda a reação que eu ouvi de parlamentares da base, da oposição, né, de todo o espectro político. Esse é um projeto estruturante de país, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, e eu acho que o parlamento brasileiro já deu inúmeros sinais de que quando ele é chamado para resolver essas questões estruturantes, ele faz a parte dele, e dessa vez não vai ser diferente. Tomara, estamos aqui torcendo, né, Gil? Bom, para fechar, né, o nosso episódio de hoje e nosso bate-papo, né, na sua visão, qual deveria ser o principal indicador de sucesso do Redata daqui a 5 anos? Olha, daqui a 5 anos, eu espero que quando eu olhar o gráfico comparando o preço de processamento de dados, em particular o preço de supercomputadores de GPU para as empresas, startups e universidades brasileiras, o Brasil tenha saído do mais caro do ranking para o mais barato do ranking. Isso vai ser uma consequência de ter resolvido a distorção tributária, mas também significa que a gente vai ter atraído muito data center de exportação e que aqueles 10% vão estar empurrando o preço para baixo. Então, se eu tivesse que olhar uma métrica apenas, o ecossistema digital brasileiro e as empresas brasileiras vão ter uma vantagem estrutural competitiva no custo mais importante, que é o custo de acesso a supercomputadores para inteligência artificial vis-à-vis os seus pares e concorrentes no resto do mundo. Estamos torcendo para isso, hein? Torcendo muito. E aí já vamos ter a regulação de inteligência artificial, já vamos ter a estrutura de cibersegurança, temos aí a NPD, que virou há poucos dias status de agência reguladora. São boas notícias, né, Fernanda? Igor, eu quero te agradecer imensamente, meu nome, em nome da Fernanda, do Machado Meyer, e também te parabenizar por todo esse processo, né, pela escuta ao mercado, aos vários stakeholders. Foi um trabalho, a gente sabe que árduo, e a gente quer te cumprimentar por tudo que foi feito e te desejar aí mais fôlego para continuar nestes projetos que ainda tem bastante trabalho a ser feito. Muito chão pela frente. Obrigado, Juliana. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Machado Meyer, mais uma vez pelo convite. Obrigada. E é isso. Se você quiser saber mais, acompanhe-nos nas redes do Machado Meyer e no site Inteligência Jurídica.